Porções extraídas do jornal Árvore da Vida. O que Deus uniu. O casamento segundo a vontade de Deus. Aos casais conselheiros. Nem todos os casais têm uma vida conjugal excelente. No começo do casamento, quase todos os dias eram ensolarados e não faltavam expressões de ternura, compreensão, flexibilidade e perdão. Mas com o tempo, as ervas daninhas cresceram nesse jardim e o deixaram feio. Muitos casais, por não saber o que fazer, resolveram separar-se. Até mesmo os filhos de Deus, que deveriam ser referência para os não cristãos, padecem desse mal. O que se vê são relacionamentos insatisfatórios e rompimento logo nos primeiros anos de casados, bem como casais que já percorreram boa parte do caminho se separando. A igreja precisa criar centros de apoio aos casais com o objetivo de ajudá-los com direção e aconselhamento. Entre os filhos de Deus, há muitos casais que têm se levantado a favor desse grande e importante segmento da igreja para ajudá-los. Nesse caso, não basta ter boa vontade, é necessário ter entendimento e se cercar de alguns princípios. Um entendimento importante. Diante dos problemas, os casais deixam de promover o amor ágape, o amor que suporta tudo. Por não acreditar que as coisas podem melhorar, deixam de investir no casamento. Ninguém quer ter um novo começo, com Deus e com o cônjuge. Os conselheiros precisam trabalhar o amor, a fé e ajudar os casais a voltar a investir no casamento. Princípio 1. Para Deus, o casamento está dentro de uma estrutura muito maior. O casamento foi estabelecido por Deus como canal para cumprir seu plano eterno. Separar-se é ignorar essa grande estrutura. Os casais precisam saber disso. Vivemos numa sociedade em que se romperam os pactos em todos os aspectos da convivência comum. A supervalorização dos direitos do indivíduo fez decrescer o valor do conceito de compromisso e entrega, e como consequência, o casamento e a família são as primeiras vítimas de uma sociedade mais preocupada com os direitos, interesses e prazeres pessoais e a independência do indivíduo do que com a busca de relações estáveis e significativas. Gênesis capítulo 1, versículos do 27 ao 28, capítulo 2, versículo 18 e o versículo do 23 ao 24, e Efésios capítulo 5, versículos do 31 ao 32. Princípio 2. No mundo, casamento está inserido no reino de iniquidade. Vivemos na sociedade anti-casamento. Não podemos seguir essa corrente. Essa é a razão por que as pessoas se separam por pequenas coisas. A separação foi banalizada e hoje é um dos principais caminhos para eliminar os sofrimentos sentidos pelos casais em crise. Mateus capítulo 24, versículo do 12 ao 13 e os versículos do 37 ao 39. Romanos capítulo 1, versículo do 21 ao 32 e capítulo 12, versículo 2. Efésios capítulo 2, versículos do 1 ao 3 e 1 Timóteo capítulo 4, versículos do 1 ao 3, parte A. E 2 Timóteo capítulo 3, versículos do 1 ao 4. Princípio 3. Antes de tomar a decisão de se separar, os casais precisam saber o que pensam Deus, Jesus, João, Paulo e Pedro sobre o casamento. Se somos cristãos, devemos desenvolver uma cosmovisão cristã acerca do casamento, descrita em vários trechos das Escrituras. Malaquias capítulo 2, versículos do 13 ao 16. Mateus capítulo 19, versículos do 3 ao 12. João capítulo 2, versículos do 1 ao 11. 1 Coríntios capítulo 7, versículos do 1 ao 6. Efésios capítulo 5, versículos do 8 ao 32. E 1 Pedro capítulo 3, versículos do 1 ao 7. Princípio 4. Apenas o dispensar de Deus no espírito humano é capaz de transformar a mente, emoção e vontade do homem. O espírito humano é seu órgão mais importante. Depois do pecado, a alma, nossa psique, tornou-se o ego e perdeu completamente o equilíbrio. As pessoas precisam ser levadas para o espírito humano para ter comunhão com Deus, na qual tem sua graça e os frutos do espírito. Desviar os casais desse ponto é o mesmo que deixá-los à solta no meio de uma grande floresta escura, ouvindo 1000 vozes dizendo onde é a saída. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6 e versículos do 17 ao 18. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23 e 1 Timóteo capítulo 1, versículos do 3 ao 7. Princípio 5.
Os casais precisam entender que estão sob a influência de 4 leis. A primeira é a lei de Deus, isto é, seus mandamentos e sua vontade. Ela está fora do homem. A segunda está na morte. É o desejo que o homem tem de cumprir as leis de Deus, pois sabe que é o correto. A terceira é a lei do pecado e da morte, que está na carne. Como vigia, essa lei não permite que o homem pratique a lei de Deus, por mais que a lei da mente o queira. É por isso que não adiantam as promessas e mudanças, pois o homem não consegue fazer o bem que quer. O pecado na carne não deixa. Isso explica tudo. A quarta é a lei do Espírito da vida. Somente essa lei está qualificada para fazer a vontade de Deus. Os casais precisam ser levados a experimentá-la em seu relacionamento. Ler a Bíblia, orar e depender de Deus em tudo é o segredo dos segredos para ativá-la. Romanos capítulo 7, versículos do 14 ao 25, capítulo 8, versículos 1, 4, 6 e 13. Com esse entendimento e esses 5 princípios, os casais conselheiros poderão ajudar os que estão sob seus cuidados. Que Deus abençoe o casamento.